Boa tarde. Aqui é Bruno Tavares e você está assistindo ao canal Força Soberana. No programa de hoje, vamos discutir um tema que expõe uma contradição alarmante no funcionamento das nossas instituições democráticas. O que você está prestes a ver não é teoria da conspiração, não é especulação política. São fatos recentes que revelam um sistema de justiça que opera com critérios completamente diferentes, dependendo de quem é o autor das declarações. Fique até o final deste vídeo, porque o que vamos analisar aqui diz respeito ao futuro da democracia brasileira e à igualdade perante a lei. Antes de começarmos, preciso reconhecer algo que muitos brasileiros já perceberam. Nosso Supremo Tribunal Federal tem demonstrado uma postura que eles próprios definem como firme e intransigente na defesa das instituições republicanas. Diversos ministros da Corte têm se posicionado publicamente como guardiões incansáveis da democracia, agindo com rapidez e severidade contra aqueles que, segundo seu entendimento, representam ameaças ao Estado democrático de direito. Essa postura vigorosa, no entanto, parece entrar em um misterioso período de hibernação quando as críticas ou ataques às instituições partem de determinadas figuras do espectro político. E o caso que vamos examinar hoje ilustra essa disparidade de tratamento de forma tão clara, tão cristalina, que não há como ignorar. O presidente da República, em um discurso oficial e previamente preparado por sua equipe de comunicação, fez declarações que, se proferidas por qualquer cidadão comum ou por figuras da oposição, já teriam desencadeado uma série de medidas judiciais severas. Mas o silêncio que se seguiu a essas declarações foi tão profundo que se tornou por si só uma resposta reveladora. Vamos aos fatos porque eles falam por si mesmos. Durante uma conferência oficial do governo, transmitida ao vivo e amplamente documentada, o presidente Lula proferiu palavras que carregam um peso institucional extraordinário. Em determinado momento de seu discurso, ele afirmou, e cito, "O golpe contra a presidenta Dilma Rousseff não foi apenas para derrubar a primeira mulher a governar esse país." Prestem atenção nessa frase. Não foi um deslize, não foi uma declaração improvisada em meio a uma conversa informal. Foi um trecho cuidadosamente elaborado, escrito previamente, revisado por assessores e deliberadamente incluído em um pronunciamento oficial do chefe do Poder Executivo. Agora, podemos discordar sobre muitas coisas relacionadas ao impeachment de 2016, podemos debater os motivos políticos, podemos questionar a legitimidade moral daquele processo, podemos até mesmo criticar as consequências daquela decisão para o país. Mas existe um fato incontestável, um fato jurídico e constitucional que não pode ser simplesmente ignorado ou reescrito. Aquele impeachment foi um processo legal. Deixe-me ser extremamente claro sobre o que aconteceu naquele momento histórico. O processo de impeachment da presidenta Dilma Rousseff foi aprovado por uma expressiva maioria de deputados na Câmara dos Deputados. Posteriormente, foi também aprovado por uma maioria qualificada no Senado Federal. E aqui está o ponto absolutamente crucial. Todo esse rito processual, cada etapa, cada votação, cada procedimento foi rigorosamente acompanhado, supervisionado e, ao final, validado pelo Supremo Tribunal Federal. O presidente da mais alta corte do país naquela época era o ministro Ricardo Lewandowski, que conduziu o julgamento no Senado e garantiu que todos os aspectos constitucionais fossem observados. O STF, em diversas ocasiões durante aquele processo, teve a oportunidade de intervir caso identificasse qualquer irregularidade grave, qualquer violação constitucional que caracterizasse uma ruptura institucional. Mas isso não aconteceu. O Supremo referendou o processo do início ao fim. Então, o que significa exatamente quando o presidente da República, 8 anos depois, chama aquele processo de golpe? Vamos dissecar essa declaração e entender suas implicações verdadeiras. Ao caracterizar o impeachment como um golpe de Estado, Lula não está apenas atacando Michel Temer, que era o vice-presidente e assumiu a presidência. Ele não está apenas criticando os parlamentares que votaram a favor do impeachment.
O que ele está fazendo na prática é acusar formalmente o Congresso Nacional inteiro e o Supremo Tribunal Federal de terem sido não apenas cúmplices, mas arquitetos e executores de um golpe de Estado. Pense na gravidade dessa acusação. Um golpe de Estado é a ruptura violenta e ilegal da ordem constitucional. É um dos crimes mais graves que podem ser cometidos contra a democracia. E o presidente da República está dizendo abertamente que 2 das 3 principais instituições do país perpetraram esse crime. Agora, vamos fazer um exercício de imaginação bastante simples, mas revelador. Suponhamos que amanhã de manhã, o ex-presidente Bolsonaro convoque uma coletiva de imprensa e declare publicamente que o Supremo Tribunal Federal é uma instituição golpista. Ou imagine que um deputado federal da oposição faça pronunciamento na Câmara afirmando que os ministros do STF conspiraram para derrubar um governo legitimamente eleito. Não precisamos especular sobre o que aconteceria, porque já testemunhamos esse roteiro sendo executado inúmeras vezes. Em questão de horas, provavelmente minutos, um novo inquérito seria instaurado. A Polícia Federal receberia ordens imediatas para investigar. As equipes especializadas estariam organizando operações de busca e apreensão. As redes sociais da pessoa seriam analisadas, bloqueadas, removidas. Contas bancárias seriam congeladas como medida cautelar. E qual seria a acusação formal? Ataque às instituições democráticas? Descrédito do poder judiciário? Disseminação de informações falsas que ameaçam a estabilidade do Estado de Direito? Já vimos esse filme antes? Vimos jornalistas sendo investigados por questionarem a transparência do sistema eleitoral. Vimos empresários tendo suas empresas invadidas por críticas a decisões judiciais. Vimos influenciadores digitais sendo presos por comentários em redes sociais. Vimos cidadãos comuns tendo suas vidas completamente destruídas por manifestarem desconfiança em relação à segurança das urnas eletrônicas. O argumento utilizado em todos esses casos é sempre o mesmo. Essas pessoas representam um perigo para a democracia, estão atacando as instituições, estão minando a confiança nas estruturas republicanas. Mas e agora? O que aconteceu depois que o presidente da República fez um dos ataques mais diretos, mais explícitos e mais graves possíveis contra 2 instituições fundamentais da República? Qual foi a reação dos ministros, que se dizem permanentemente vigilantes, que se apresentam como os últimos guardiões da ordem democrática? Silêncio. Um silêncio absoluto, ensurdecedor e revelador. Onde está o ministro Alexandre de Moraes, que tem conduzido investigações ampliadas sobre qualquer manifestação que ele considera ameaçadora às instituições? Por que não houve abertura de inquérito de ofício? Por que não houve convocação do presidente para prestar esclarecimentos? Onde está o ministro Luiz Roberto Barroso, que frequentemente profere discursos eloquentes sobre a importância do respeito entre os poderes e a necessidade de preservar a harmonia institucional? Onde estão os editoriais da grande imprensa, que costumam ser tão céleres em condenar qualquer deslize retórico de figuras da oposição? Por que não houve uma cobertura massiva classificando a fala do presidente como um absurdo institucional? A resposta é tão óbvia que dói. E esse silêncio coletivo constitui, paradoxalmente, a confissão mais clara de parcialidade que poderíamos testemunhar. É a admissão tácita de que existe, sim, um sistema de pesos e medidas completamente diferentes operando na justiça brasileira. O que é considerado um crime hediondo quando praticado por determinadas pessoas é tranquilamente aceito como legítima liberdade de expressão quando praticado por outras. A mesma ação, as mesmas palavras, podem resultar em perseguição judicial ou em completa impunidade, dependendo exclusivamente da posição política de quem as pronuncia. Diante desse quadro, somos forçados a considerar 2 hipóteses, e infelizmente nenhuma delas é favorável à imagem ou à legitimidade do Supremo Tribunal Federal. A primeira hipótese é o medo institucional. É possível que os ministros, mesmo se sentindo incomodados ou até ofendidos com as declarações do presidente, simplesmente não possuam a coragem política necessária para confrontar o chefe do Poder Executivo. Afinal, muitos deles foram indicados por governos do PT ou por governos ideologicamente aliados. Muitos deles sabem que sua sustentação política, sua proteção contra críticas, vem exatamente do campo político liderado pelo presidente neste momento histórico. Uma confrontação aberta com o presidente
poderia enfraquecer essa rede de proteção. Poderia expor os ministros a críticas mais intensas. Poderia romper o pacto implícito de não agressão que existe entre o STF e o Palácio do Planalto neste momento. Se essa é a verdadeira razão do silêncio, o que temos não é um Supremo Tribunal forte e independente. O que temos é uma corte acovardada, que escolhe suas batalhas com base em cálculos de conveniência política. É um poder que demonstra valentia apenas contra aqueles que não podem revidar efetivamente, mas que se curva e se aquieta diante dos verdadeiros poderosos. Isso representa a falência completa da ideia de que a justiça é cega. Significa que a venda nos olhos da deusa Têmis não é um símbolo de imparcialidade, mas sim uma máscara conveniente que pode ser ajustada conforme a necessidade política do momento. Mas existe uma segunda hipótese, ainda mais perturbadora. Talvez os ministros não tenham reagido simplesmente porque concordam, no fundo, com a narrativa apresentada pelo presidente. Talvez eles também acreditem que o impeachment de 2016 foi de fato um golpe de Estado. Talvez eles vejam aquele processo não como um exercício legítimo de checks and balances, mas como uma conspiração que derrotou o projeto político com o qual eles se identificam. Se essa for a verdade, a situação é exponencialmente mais grave, porque significaria que as pessoas que ocupam as cadeiras da mais alta corte do país não são juízes no sentido republicano do termo. São militantes políticos que utilizam a toga como um disfarce, como uma ferramenta para impor sua própria visão ideológica sobre a sociedade. Significaria que o Supremo Tribunal Federal não é um órgão do Poder Judiciário, mas sim um braço do Poder Executivo, operando com aparência de independência, mas, na prática, coordenando suas ações com os interesses do governo. O que presenciamos neste episódio não é um incidente isolado. É a confirmação de um padrão que vem se consolidando há anos, a existência de duas justiças no Brasil. Uma justiça implacável, rápida e severa para aqueles que ousam questionar o sistema, e outra justiça complacente, cega e silenciosa para aqueles que fazem parte do sistema. A igualdade perante a lei, princípio fundamental de qualquer democracia verdadeira, está sendo abertamente violada. E o mais alarmante é que essa violação está acontecendo exatamente por aqueles que deveriam ser seus guardiões. A pergunta que fica é simples, mas devastadora. Se as próprias instituições que deveriam proteger a democracia operam com base em critérios políticos e não jurídicos, o que nos resta como sociedade? Este foi Bruno Tavares, e você assistiu ao canal Força Soberana. Se você acredita que essa discussão é importante, que esses fatos precisam ser conhecidos por mais brasileiros, deixe seu like, compartilhe este vídeo e inscreva-se no canal para continuar acompanhando análises independentes sobre os rumos do nosso país.